Olá pessoal, vamos aqui mais uma aula destacando a questão da estatística, né? E aqui nós vamos abordar alguns termos, né, importantes do estudo da estatística. Muito importante termos isso bem em mente e aqui é mais uma lembrança, ok? Então vejamos aqui, definindo o termo da estatística. Então nesse ponto aqui, nós vamos definir aqui alguns termos, relembrar, né, mais uma vez, alguns termos importantes, né? Então vamos aqui. Então, o termo população na estatística é muito importante. Então vejamos aqui. O que vem a ser uma população? Na verdade, é um conjunto de todos os elementos, né, pessoas, medidas, do nosso interesse, né, que eu tenho interesse em estudar. Então, a população ela vai se destacar de uma importância muito grande nos nossos estudos iniciais da estatística, né? A população, que vai destacar aí, né? É um conjunto de todos os elementos do nosso interesse, pode ser pessoas, coisas, medidas e outras, né? Outros fenômenos aí, sociais ou não, né? Do nosso interesse. Então, isso vai ser o universo, né? A nossa população que nós vamos desenvolver a estatística. Outro ponto importante no estudo da estatística nós podemos dizer que a estatística são todos os elementos do nosso interesse, né? O conjunto do universo. Pessoas, sei lá, castanhas, olhos castanhos, cabelos longos, curtos, pessoas de cores, né? Pessoas brancas, pretas, né? Índios, e por aí vai. Não? O número de pessoas que você vai caracterizar como sua população, ou objeto, ou animais, é imenso. Né? Por exemplo, eu coloquei essa imagem aí, né? As araras azuis, né? Pode ser a sua população, que você quer pesquisar a quantidade de araras azuis que tem uma determinada região ou não tem. Então, a sua pesquisa ela vai dizer isso. Então, o termo população é um termo muito importante e você tem que ter isso bem claro na sua mente. Vamos adiante. Definindo termos estatísticos importantes. O outro termo importante, além da população, nós temos a amostra. A amostra, na verdade, é um subconjunto de membros de uma população, é uma subparte de uma população. E essa ilustração aqui, para mim, ela é perfeita. Você tem aí o universo maior, né? Como você observa aí na imagem, e aí dentro desse universo você tira uma pequena amostra, uma parte, né? Nós temos aqui o universo todo aqui, né? E nesse ponto aqui, ó, você tem a sua amostra. Então a amostra é um subconjunto, é uma subparte dentro do seu objeto populacional de pesquisa, de interesse, você tira uma parte. Vamos supor que você quer pesquisar um número de araras azuis, né? E nesse universo de araras azuis, vamos supor que tem algumas com um bico quebrado, né? Então, você vai tirar uma amostra dessa parte. No universo sei lá, numa cidade que tem 400 mil habitantes, quantos são índios, quantos são pardos? Então vai ser uma amostra. Uma amostra é uma parte, um subconjunto de membros de uma população. Então, a definição de população, de amostra, é muito importante nos estudos da estatística. Então, outro ponto importante aqui eu dou aqui alguns exemplos de comparando, né, a população e a amostra, né, a altura de todos os alunos de um colégio, a altura dos alunos da turma 23 de um determinado colégio, né, nós podemos fazer essa referência, né? Carros que passam no posto pedágio de um período de 24 horas, né? Produção de 30 dias de uma fábrica, né? Produção de um dia, e assim vai, né? Tanto fazendo uma comparação entre o que vem a ser uma população e o que vem a ser uma amostra, que é um subconjunto, uma subparte de elementos da população. Então, esses dois termos são extremamente importantes. Outro termo extremamente importante que traz uma certa confusão para alguns
é o termo variável. Nós podemos dizer que variável, nós podemos denominar variável estatística a uma característica da população do seu interesse, certo? Então, a variável, certo? São valores que assumem determinadas características ou propriedades dentro de uma pesquisa, certo? Que pode ser medidas, né? Tipos de variável. Variável qualitativa, ela vai assumir características, né, de atributos, né, bem específicos. Elas não são numéricas, certo? E a estatística quantitativa. Então, aliás, a variável quantitativa. Existem dois tipos de variável, a variável qualitativa e quantitativa, certo? Vejamos aqui cada uma delas de forma específica. Variáveis, né, dando variável a uma característica da estatística, certo? Uma propriedade. Então, vejamos aqui, tipo de variável, variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas, né, são aquelas variáveis que possuem atributos não numéricos, mas qualitativos, né? Qualitativos. Dentre elas, pode ser as variáveis nominais, né? Não existe uma ordem, não pode ser medidas, né? Mas pode expressar um atributo, uma qualidade, né? Por exemplo, o sexo, o tipo de sexo masculino, feminino, né? A cor dos olhos castanhos, verdes, azuis, né? Pretos. Então, exprime, né, uma qualidade, né, um atributo. Aqueles que são fumantes, não fumantes, né, do sexo feminino, do sexo masculino, os fumantes que são negros, não negros, então vai exprimir um atributo, uma qualidade, ou seja, um nominal, a qualidade, a variável qualitativa nominal. Existe a variável qualitativa, né, que nós podemos destacar ordinal, vai expressar uma ordem, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, primeiro estágio, segundo estágio, né? E por aí vai. Então, as variáveis, que é uma característica, uma propriedade da população, elas podem ser qualitativas, que vão exprimir um atributo de qualidade, uma qualidade, né? Pode ser nominais ou pode ser ordinais. Outro tipo de variável vai ser a variável quantitativa, né? A quantitativa ela vai exprimir, né, um valor numérico, né? Enquanto que a variável qualitativa não vai exprimir um valor numérico, mas sim um atributo. A variável quantitativa ela vai essencialmente expressar um valor numérico. E ela pode ser discreta ou contínua, né? Para as discretas, nós temos aí, né, por exemplo, características mensuráveis, finitas ou infinitas, o número de filhos, né, o número de cigarros, de pessoas que são fumantes, né, e contínua, por exemplo, o peso, a altura, a régua, o tempo, o relógio, a hora do relógio. Então, vai exprimir aí tanto de forma discreta como contínua as variáveis quantitativas que vão exprimir um valor numérico, né? Não essencialmente um atributo. Outro dado importante, definindo termos estatísticos importantes, dados estatísticos ou dados brutos. Na verdade, vamos considerar os dados dessa pesquisa aí, certo? Nós colocamos aqui de uma determinada classe com 30 alunos sobre as notas obtidas em uma determinada prova de matemática. Então, eu coletei esses dados aí, determinados alunos tirou 3, outros tirou 8, 6, e assim esses dados eu fui coletando de 30 alunos numa prova elaborada para matemática. Então, os dados coletados foram esses. Então, esses dados aí são os dados estatísticos brutos. Eles são desorganizados. Então, os dados estatísticos brutos é um conjunto de todos os dados numéricos obtidos e que ainda não foram organizados.
Então, são dados brutos que não foram organizados, certo? São chamados de dados estatísticos. Posteriormente, esses dados ele tem que ser organizado e colocado num rol. A exemplo do termo seguinte. Rol chama-se rol toda a sequência de dados numéricos, né, dispostos em ordem crescente ou decrescente. Então, peguei meus dados brutos, organizei num formato de rol, de forma crescente ou decrescente. Então, é muito interessante esse entendimento desses dados estatísticos. Por exemplo, as notas em geografia dos alunos de uma turma, certo? Então, aqui eles estão apenas os dados brutos organizados, eu coloquei no formato de rol, crescente ou decrescente. Entendeu? Então, essa é a diferença. Sempre é importante colocar em rol. Outro termo importante no estudo da estatística, né? Noções de estatística 1, é a amplitude de uma amostra. Essa amplitude de uma amostra é a diferença entre o maior e o menor número da amostra. Você faz um levantamento estatístico e aí quer fazer a amplitude, tirar a amplitude, que é justamente a diferença entre o maior número e o menor número. Certo? É importante num dado estatístico que você coletou de forma bruta, colocou no rol e depois fez a amplitude, que é a diferença entre o número maior, o valor maior, o elemento maior, menos o elemento menor. Então, um dado importante. Outro dado, outro termo estatístico importante é o termo parâmetros. Os parâmetros são características numéricas de uma determinada população. Então, essas características numéricas, elas são extremamente importantes. Exemplo, muitas vezes em uma sequência, né, de uma determinada pesquisa, vai envolver vários dados, muitas vezes detalhados, e de certa forma vamos precisar sintetizar essas informações. Aí essa sintetização dessas informações passa por parâmetros. Esses parâmetros eles podem ser, certo? Por exemplo, a média aritmética é um parâmetro, certo? A média aritmética é um excelente parâmetro. Por exemplo, calcular as notas dos alunos é um parâmetro. Vamos supor que 4 bimestres, pega as 4 notas e divide pela quantidade delas, né? Então, é um parâmetro, certo? Um parâmetro importante e é um dado um termo estatístico muito importante e muito utilizado. Outro parâmetro, a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. Então, esses são de uma sequência de dados. Esses são os parâmetros para é, para medirmos, né, analisarmos, interpretarmos determinados sequência de dados, certo? Então, a estatística, esse termo, parâmetro, ele é muito utilizado. E aí, esse assunto sobre a questão, por exemplo, média aritmética, média aritmética ponderada, mediana, a moda, faz parte, né, de um assunto da matemática chamado, né, a estatística envolvendo os parâmetros, né? Esses parâmetros, essencialmente, né? E aí nós vamos ver posteriormente esse assunto, que é um assunto que a gente já vem debatendo ele, utilizando de forma bem prática, ok? Então, era isso que eu queria trazer como orientação é, sobre algumas noções de estatística 1, né? Trazendo algumas definições de termos estatísticos para relembrar você a importância de que você tem que ter isso bem claro na sua mente, né? O que é uma população, o que é uma amostra, o que é uma variável qualitativa que vai exprimir um atributo, né? E ela não vai ser expressada de forma numérica, uma variável quantitativa que vai ser expressada em um formato mais numérico, a amplitude, o rol, os parâmetros. Então, esses termos eles estão bem circulando nas operações e nos exercícios, né, que nós vamos desenvolver no campo da estatística, certo? Aqui nessa primeira parte, noções de estatística 1. Depois nós vamos estatística 2 e estatística 3. E assim a gente segue esse estudo muito interessante sobre o campo de conhecimento bem vasto
que é a estatística. Mas nós vamos ficar apenas nessas noções da estatística 1, estatística 2 e estatística 3, ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês e vamos estudar.